Café na mão. Vamos falar com quem executa. Papo direto, intenso, sem açúcar. Hoje eu estou aqui com o Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Prazer, né, estar aqui com você. Obrigado. Trocar um papo hoje sadio, é uma boa ideia aqui. E é isso mesmo. Adriano é proprietário da João de Barro Engenharia. Meu querido, fala um pouquinho da João de Barro. Vamos começar aqui contando um pouco da empresa, né? O que a João de Barro faz? Eu me formei em 2014, já comecei com o meu escritório de engenharia, né? E logo em sequência a gente começou a construção de casas, de construções para venda. Em 2017 eu abri, legalmente falando, né, CNPJ da João de Barro. E dali em diante a gente viu muito potencial na empresa. A gente sabia que já tinha muito potencial, tinha muitas demandas, né? Só que parece que faltava algo. A gente teve a oportunidade, né, de estar conhecendo você. Você fez uma visita pra gente, participando da turma 3 do Desafio Empreendedor, né? E a partir dali parece que abriu os nossos olhos e trouxe também não só isso, né? Como nos deu uma bagagem muito grande para enxergar realmente esse potencial que talvez era até maior do que a gente pensava. Então, com isso ali, a gente fez um desenvolvimento muito importante na empresa. Adriano, você já contou parte da empresa, né? Da fundação. E em 2022 ali, comecinho de 2023, se não me falha a memória, você veio para um desafio empreendedor. Isso, foi para Então mudar. você empreendeu ali por 5, 6 anos, Sim. né? Foi lá, teve um sonho, né? Sim. Viu uma oportunidade de mercado Uhum. e foi empreender. Como que foi esse período, o antes? Vamos pensar aqui Início. nesse início, nesse tempo antes de vir para o desafio empreendedor. Quando nós chegamos, a empresa já era uma empresa estruturada, já estava em diversas cidades, né? Já tinha feito um excelente trabalho ali. Mas como que era a vida de empresário até lá? Eu sempre fui filho de empresário, né? Meu pai trabalha no ramo de construção também, e eu já tinha essa vertente na minha vida de continuar por aí, né? Então, Já corria na veia ali o já sangue do corria, né? empreendedorismo. Sim. Então, em 2017 a gente abriu, só eu na época, e foi muito bacana, mas parece que a gente ficava meio pisando em falso em alguns momentos, né? A gente não tinha, parece que aquela estrutura, não tinha aquela bagagem de conhecimento. A gente conhece da área da gente, mas questão administrativa, financeira, parece que pecava um pouco, ou faltava algum conhecimento nessa área. Então, Tecnicamente falando, como engenheiro, né? sim, Muito bem em termos de conhecimento. sempre Você já, aprendendo, né? mas já era um cara muito bem formado, né? Como Isso. engenheiro. Fiz algumas pós-graduações também, mas parte técnica a gente estava bem tranquilo. Só que a parte de organização, de administração da empresa em si, falando, a gente viu que estava faltando algo, né? Só que não tivemos essa destreza, digamos assim, de procurar uma ajuda. Como a demanda de serviço era muito grande, a gente ia fazendo, ia pegando, tinha um controle interno nosso, por mais simples que seja. Nós tínhamos, né? Uhum. E tínhamos números agradáveis, né? Nesse período aí a gente fechou bastante contratos, executamos bastante obras e tínhamos bons números. Só que Faturamento sempre foi alto. faltava lapidar, né? Isso aí também para a gente ver se realmente os números que a gente estava vendo era o que estava acontecendo na verdade. Adriano, isso é muito comum no Brasil, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O mecânico, ele tem uma trajetória lá como mecânico, ele trabalha CLT como colaborador no oficina mecânica, e aí de repente ele fala assim, não, eu vou abrir o meu próprio negócio. Só que aquela capacidade técnica para consertar, trocar peça, arrumar um carro, ela não é suficiente para gerir uma empresa. E aí existem muitas diferenças entre você ser um mecânico e ser um empresário. E aí o profissional também entre ser um engenheiro e ser um empresário, dono de uma empresa de engenharia. Sim. A empresa é muito mais, né? Uma empresa, a partir do momento que você consolida, ela é muito mais que simplesmente uma prestação de serviço.
o planejamento começa lá atrás, antes de você conhecer o cliente, antes de você conseguir um contrato, por exemplo, que é o meu caso, né? Então, essa organização a gente não tinha. E isso talvez atrapalhou algum momento, né? Deixamos talvez de ganhar alguma coisa, de melhorar. E via que faltava, mas não estava sabendo onde procurar ajuda, onde procurar algum conselho, né? É o famoso assim, tô perdido. Tô perdido. Tô bem, mas tô perdido. É. Mas depois, assim, depois que a gente faz as melhorias, né, que a gente vê o quanto a gente realmente estava perdido. E aí eu lembro direitinho, você foi indicado, né, por um colega empresário, na cidade de Monte Carmelo também, assim, participou da turma 2. E assim, eu lembro como se fosse hoje, né? Foi o contrato mais rápido vendido pelo Medion na história do Desafio Empreendedor. Foi rápido. Você já chegou como se juntou a sede com vontade de beber, né? Foi. Você já sabia o que queria, né? A gente chama de nível de consciência alto do empresário, né? Que tem um produto, tem um negócio na mão, que é uma galinha dos ovos de ouro, mas não estava sabendo ali como alimentar, né? Fazer esse negócio produzir. Eu sentei na mesa lá, né? Fui te explicar o desafio empreendedor. Você me interrompeu e falou assim, beleza, como faz para participar? E dessa forma. Estou precisando de alguma coisa. A coisa entrou no meu escritório. Vou abraçar, né? Assina aqui. E aí ele começou a nossa jornada, né? Uma jornada intensa, né? Vocês sempre muito comprometidos, executando e fazendo aquilo que precisava ser feito. E aí eu quero que você conte um pouquinho dos nossos 7 meses de trabalho. A gente fala 7 meses assim, né? Parece que é um prazo muito curto. E realmente é um prazo rápido, né? Só que a bagagem que a gente absorveu, que a gente conseguiu fazer nesses 7 meses e tá fazendo até hoje, isso aí é o bordão que você usa, né? São um trabalho de 7 meses que dura para sempre. E realmente, a gente consegue não estatizar aquelas melhorias, mas com o desenvolvimento, com a bagagem, com o aprendizado que a gente teve, a gente consegue continuar melhorando, né? Então, na época do desafio, a gente éramos 3 sócios, né? Tínhamos os colaboradores. E essa parte financeira começou entre a gente mesmo. Não sei se você lembra, né? E começou Você fala entre a gente, é a gestão financeira do recurso pessoal, do né? recurso pessoal. Começar a separar ali o Exatamente. da empresa e Isso. o que Tava meio que tudo no bolo, né? bagunçado. Se nos orientou lá e a gente começou a separar. E chegou um momento também, como a gente, entre os sócios mesmo, estava fazendo essa gestão financeira, a gente viu, opa, não vamos dar conta. A gente vai ter que contratar alguém para fazer isso aí. E a gente foi estruturando a empresa, né? Nos primeiros meses lá com as ideias, a gente já começou a melhorar muito nos números, né? E se você crescer sem estrutura, vira uma desordem. Então a gente foi pontuando ali, não, a gente precisa de uma pessoa aqui, precisa melhorar isso. Nesse meio tempo também a gente abriu a imobiliária, né? Que a gente viu que era um nicho que vinha muito pra gente, só que a gente não estava organizando e estava talvez perdendo muita demanda, né? Então a gente criou a imobiliária já, graças a Deus, dando certo também. E sempre melhoria, né? O desafio entrou na nossa vida para não sair mais. Uau, obrigado, né? E aí eu lembro da nossa primeira reunião, né? A gente dando o start e definindo metas. Sim. E lá nós definimos a meta de execução de entrega da obra. Nós sentados na mesa, né? Você tinha lá um prazo previsto, uma obra, se não me engano, de 120, 140 dias. Aí chegou o Medion falando da meta, né? Pensei, vai ser meta só de faturamento, tá? Que tá totalmente, aspectos, né? que é totalmente ligado ao seu negócio e como o Desafio Empreendedor ele é altamente personalizado para cada empresa, nós fazemos aquilo que é importante para vocês. E nós definimos uma meta, eu não vou lembrar exatamente aqui dos números, mas algo em torno de 90 dias. Era um mês a menos. Bem pensada, bem planejada e desafiadora como tem que ser. Muito. Mas gerou um rebuliço no estômago ali, um frio na barriga, né? Ali trabalhava 8 horas ali, mas não 12. Ali não tinha espaço para erro, né? Porque a obra tem muito contratempo.
Isso é, se obra não tiver contratempo, não é obra, né? Não. Só que a gente conseguiu diminuir demais. Já com o planejamento certo, né, bem definido, a gente conseguiu reduzir quase em zero esses contratempos. E conseguimos, né? Com auxílio, com seu auxílio, com o nosso empenho, com nossos colaboradores, né? Com a junção de ideias e com planejamento bem feito, né? Aí você trouxe uma palavra aqui que ela define o motivo do sucesso que nós tivemos lá. E aí, só para adiantar, nós colocamos uma meta lá de aproximadamente 90 dias e 70 dias depois nós estávamos comemorando a entrega daquela obra. Isso. E planejamento. Planejamento foi fundamental para que isso acontecesse. Com certeza. Né? Como que foi essa parte de sair do operacional ali, de fazendo, atropelando, né, dia a dia. Na época você estava com obra em 2, 3 cidades, inclusive longe daqui, Em né? fronteira, a gente fez bastante obra. Fez bastante obra lá. E como que foi o Adriano, como empresário, essa mudança? Primeiro, aceitar essa mudança, né, e superar a dor da mudança, se comprometendo e parando para planejar o negócio antes de partir para a execução. Você usou a palavra certa que eu já ia falar aqui, dor. Não é um caminho fácil, é dolorido. Porque a gente tá num costume, você tirar ele de uma vez assim, ele é bastante dolorido. Só que a gente tava pronto pro desafio, né? Então, se é isso que eu tô falando, vamos seguir o que eu tô falando. Não saímos de uma vez, né? Isso foi a curto, médio prazo. Mas conseguimos. Conseguimos sair, não 100% também, você tem que ter uma parte, como é obra, você tem que ter uma parte ali dentro ali de fiscalização e tudo mais. Mas conseguimos entrar de cabeça nesse planejamento mesmo. E foi o que nos trouxe os bons resultados. Sem esse planejamento aí, você pensa assim, não, tô perdendo tempo. Não, mas ganhei tanto tempo lá pra frente, entendeu? Boa. Você consegue estimar de uma hora dedicada ao planejamento? Eu acho que não é nem tão desafiador, porque se a gente pega lá que você ia gastar 140 dias na execução daquela obra, e foi para 78, 70 e poucos dias, Uhum. você Até parece piada, né? Mas é um planejamento ali. A gente não tinha o costume, não sei se você lembra também, da gente fazer as reuniões, né? sim, Aí você deu ideia, não, vamos fazer reuniões semanais. Começamos a fazer reuniões semanais. Só que depois a gente já falou, não, vai ter que ser 3 reuniões, porque a obra é muito dinâmico, né? isso depois foi assim, tipo, 15 dias depois só, né? Foi. Na segunda semana, creio que a gente falou, não, uma vez por semana é muito pouco. Que você viu o resultado de uma por semana, imagina isso. Isso, falou, 3 vamos gastar mais tempo planejando, porque isso aqui lá na frente vamos economizar muita coisa. E a gente seguiu nessa pegada aí. E passou a ser um desafio por obra. A questão do prazo de contrato, a gente reduzir todas. Eu tinha um prazo. Você terminou antes, o dinheiro vem antes. É simples, né? Essa era a próxima pergunta. Qual o impacto de adiantar aí um mês e meio, 2, no caixa da empresa, quando você executa e entrega a obra de forma testada? São vários impactos, né? Primeiro, o financeiro, ele reflete praticamente imediatamente, né? E a satisfação do cliente. A satisfação do cliente quando você entrega. Porque obra, o cara já fala assim, não vou mexer com obra não, porque é enrolado. Já tem essa paradinha aí na mente das pessoas, né? E quando você antecipa, você entrega, parece que o cliente te leva na mão, assim. Ele quase te idolatra. Aí, essa parte também, para mim foi, lógico, o dinheiro é muito importante, mas a satisfação do cliente foi mais gratificante ainda. Quando o cliente está satisfeito, Indicações, né? Aí é a melhor propaganda. indicação e recompensa. Com certeza. Aí vira um ciclo, né? Aí, praticamente, eles fazem sua propaganda. E a melhor propaganda que tem é a satisfação do cliente. Só lembrando, né? O nosso contrato foi fechado por uma indicação de um cliente satisfeito. Um outro desafio empreendedor. Adriano, e nós definimos meta, planejamos, e aí nós estamos aqui no execução. Esse é o nome desse podcast. Execução sem açúcar. Aí vocês partiram para ação. Partindo da ação. E outra vez, não foi um caminho fácil, né? E tivemos que
tem um comprometimento muito grande, porque você gere muitas equipes. E a gente já começou a aprender, não, eu não vou conversar com um por um de uma vez. Eu vou otimizar esse tempo também. Então a gente começou a reunir os encarregados, passar as metas. Eu já fazia isso de propósito. Eu passava a minha meta, vamos supor, a minha obra é 120 dias. Eu punha para mim que eu ia entregar em 90. Por encarregado eu falava 70. Que eu também tenho que passar a meta dele, né? Então isso começou a dar um resultado muito positivo e curto prazo. Não foi uma coisa que demorou. A gente também parece que participando desse planejamento, a fiscalização era mais incisiva, tanto a nossa quanto do encarregado. Então, colhemos muito bons frutos com esse planejamento, o método da gente organizar isso, de executar, né? Que você chamou de fiscalização, aí nós chamamos de monitoramento, né? Isso, Que é, após a execução, monitorar constantemente se você está tirando seu planejamento do papel. justamente. Tem que seguir o plano, né? Seguir o plano. E garantir que atinja a meta e fazer os ajustes necessários caso precise, Dá o suporte, né? ao longo do tempo. Adriano, olha, que genial isso, né? Você trouxe aqui uma palavra produtividade, né? Quando você para planejar e avaliar, se autocriticar e procurar brechas, você fez isso muito bem. Aonde eu posso aqui fazer mais com menos, ou no mesmo tempo, e expandir, né, o seu tempo, ou seja, ser mais produtivo. Sim. E assumir a responsabilidade de cuidar da gestão. Aí você deixou de ser um engenheiro, né? Uhum. Aqui vai ser um elogio para ser um gestor de pessoas. Sim. Acho que o trabalho começou aí, né? A gente encarar que, por mais que a gente trabalhe com obra e tudo mais, o princípio de tudo era saber gerir, tanto pessoas quanto os negócios. E a parte mais difícil, o desafio mais difícil que a gente encontrou foi realmente a gestão de pessoas. Só que com trabalho, com planejamento, a gente conseguiu. Foi desafiador. E é igual, tem um bordão que a minha mãe tem lá que dá muito certo. Quando a mente falha, o corpo padece. Então não adianta a gente querer trabalhar apenas com o físico, no meu caso, mental e o operacional. Planejamento, sem o planejamento operacional, ele fala. Não adianta. Que ensinamento, hein? Isso aí já tá em. Mãe é mãe, Mãe é mãe. mãe é mãe. Nunca tá errado, né? É. E aí, cara, você explodiu, né? Teve um crescimento exponencial da empresa, abriu novos negócios, cresceu o número de colaboradores, a execução de obras simultâneas, Uhum. A gente vai abrir no leque, né? finalizou com destaque o desafio empreendedor. E aí, de lá para cá agora. Aí a gente rompeu ali, né? Uhum. Rompeu entre aspas, né? Mas encerrou-se o nosso trabalho. Sim. O nosso propósito é esse. Entrar na empresa, né? Mostrar para o empresário como que faz, dar todo o suporte para ele ficar preparado para, depois de 7 meses, continuar fazendo o que precisa ser feito e o seu negócio, né? A sua empresa, os seus resultados continuarem crescendo. Sim. Aí eu tenho um lado aqui, a gente usa muito, né? Estatística, a gente já atendeu mais de 31 mil empresas no Brasil. E 90% dos nossos clientes crescem ainda mais depois do desafio empreendedor. Isso. Então, você foi um case que cresceu muito durante o desafio empreendedor. Você faz parte desses 90%? Depois, agora, 3 anos depois? Com certeza. A gente até pôs uma super meta, né? Quando passou lá, a gente quando acabou o desafio empreendedor, você nos jogou uma meta aí de um crescimento, acho que dava mais de 400%, né? Do que a gente vinha faturando. 400% se cresceu durante. A meta era 1.000 e é verdade. E aí a meta foi, acho que triplicar aquele crescimento Isso, em 6 meses. verdade. 6 meses. Em 6 meses. Você passou em 6 meses, na hora que chegou no terceiro pro quarto mês, a gente conseguiu bater a meta. Foi aquele número assim que encanta, né? O A sonho. gente ficou muito realizado, né, com o nosso próprio trabalho. E viu que era possível. Não, como se diz, vocês ensinaram a gente a pescar,
A gente teve o comprometimento, né, com as ações que seriam necessárias, né? E viu que é bom. A gente semeou e teve uma colheita precoce, digamos assim, né? E quando a gente fez isso, não, foi muito gratificante, a gente ficou muito satisfeito com os resultados e falou, dá pra ir mais. E fomos puxando o carro. Aí chegou outro ponto que eu citei você lá no início, que a gente começou a crescer tanto de novo que teve que fazer uma nova reestruturação. E isso é contínuo, né? Se a gente está disposto a crescer, você tem que dar suporte, tem que fazer a base para dar continuidade, né? Cresce e organiza, cresce e Cresce e organiza, organiza. cresce e organiza. Se por um momento ali você defasar isso aí, acaba tendo um problema, né? E graças a Deus, agora estamos num projeto novo, que eu te disse, né? Conta aí pra gente, pro João nosso de ouvinte. Barro, agora nós éramos 3 sócios. E vimos que chegou o final de um ciclo, né? A gente agora, Vinícius vai tomar o caminho dele, o Carlos vai seguir os projetos dele. Numa parceria a gente sempre vai estar junto. Isso aí a gente como se diz, tem amizade, né? Além de tudo. E eles estão com novos projetos muito bacanas. A gente vai continuar, eu vou continuar com a João de Barro agora. E tem novos projetos também, já tem algumas metas aí a serem batidas. Você vai contar. Quero mandar um abração pro Carlos, um abração pro Vinícius, que nós estivemos juntos, né? Nessa história. E, claro, fazer o meu agradecimento para eles daqueles 7 meses de trabalho e dar os parabéns também pelo que construíram até aqui. E desejar toda sorte e prosperidade Fazer para eles. uma plaquinha lá para eles, né? Merece. Muita importância na Merece. trajetória. E parabéns, Adriano, né, por essa conquista, né, aí dentro da empresa. E agora, daqui para frente, qual é o futuro da João de Barro? O futuro da João de Barro hoje, eu estou tentando concentrar mais na região, obras para facilitar esse controle, para não deixar isso escapar tanto entre os dedos. A gente tem muito potencial aqui na cidade, na região também, um raio aí que eu quero abranger no máximo uns 200 quilômetros, que viagens, trem é desgastante. Hein? Tem uma filha linda lá para... Filha linda para ver Cuidado. crescer, tem que ficar perto, né? E a gente agora vai construir, né? Já estou olhando alguns outros imóveis, aquele que a gente tinha comprado. A gente fez uma negociação, porque parece que não estava casando com as ideias novas da gente agora. E a gente negociou, vamos adquirir agora um outro imóvel para começar a sede. A gente vai juntar tudo isso. Né? Porque hoje a gente tem 3 pontos diferentes. A gente tem a construtora no endereço, a imobiliária no endereço, e hoje a gente tem o depósito também de estoque de nossos materiais, mesmo que a gente compra direto. Novidade. Essa aí você sabia. Tem mais ou menos 1 ano e meio. E a gente vai juntar tudo isso. Construir uma sede para absorver tudo isso aí e ficar num lugar Um só. espaço só. Mais fácil o controle, né? E fica uma referência, fazer uma construção mais moderna, do tipo que a João de Barro merece. Uau. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Adriano, deixa aqui. Vou te fazer uma pergunta. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Você indica o desafio empreendedor? Indica até para mim mesmo, de novo. Claro, é uma virada de chave, é totalmente... A pessoa que já passou quer voltar, e quem não passou deveria, viu? Porque muda totalmente a questão, até a vida pessoal da gente, né? Principalmente a profissional. Vira a chave, te faz enxergar o meio empresarial com outros olhos. E no final acho que nem no final, no meio do curso eu vou falar, ainda bem que eu entrei. Muda a mente muito rápido, né? De quem está comprometido, quem está disposto a se doar para fazer isso, com certeza vai colher resultado. Show. E agora, deixa um recado aí do Adriano, né, para centenas de milhões de empreendedores aí nesse Brasilzão que talvez estejam passando por aquilo que você passou lá atrás, quando você decidiu empreender, vivendo um momento desafiador, né, ali na construção do seu sonho, um pouco talvez perdido, sem saber para onde ir. Deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes, seguidores,
aqui do Sem Açúcar? Então, chega um momento da vida da gente, digamos, a vida empresarial, que a gente se vê meio que limitado, né? A gente pensa assim, não, cheguei no meu limite. Acho que daqui eu não desenvolvo mais. E aí está na hora de investir. É a hora de investir em conhecimento, de investir em planejamento, né? Trazer pessoas como o Ned para perto da gente para enxergar o que a gente não enxerga. Isso aí com certeza, uma mudança que é necessária e pode ser qualquer tipo de negócio, né, Ned? Qualquer ramo. Tem melhorias a serem feitas. Tem coisa que o pessoal de fora enxerga que a gente não enxerga. E hoje eu já tenho um olho mais apurado, mas ainda assim preciso dessa opinião externa, né? Sempre ali mantendo, para conseguir melhorar o que a gente talvez passe despercebido. Então eu digo assim, recomendo, né? Para todo mundo que está, seja no início, seja no meio, que se sente assim meio que desmotivado, talvez meio desiludido, né, com o seu negócio, invista. Faça um investimento em conhecimento mesmo, um planejamento da sua empresa, invista na sua empresa, que com certeza ela vai te dar o retorno. Obrigado, Leandro. Obrigado. Esse foi mais um papo aqui, sem açúcar, direto, intenso, com um empresário de verdade, que vive de verdade o que é empreender nesse país. Todo dia, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns e obrigado. E no futuro, né? Opa, De novo aí para as reuniões, sempre acompanhando a evolução, né? comemorar os novos resultados. Um café, né? Muito café. Café não pode faltar. Esse foi mais um Execução Sem Açúcar.